Olá pessoal, bem-vindos ao Recanto das Histórias. A história de hoje envolve a festa de aniversário da nossa protagonista, que se transforma em um evento traumático. Durante a celebração, sua irmã revela sua gravidez, sabendo muito bem que ela não pode ter filhos. Quando a confronta, a irmã a acusa, na frente de todos, de tê-la empurrado escada abaixo por ciúmes. Em resposta, a protagonista entrega uma nota ao cunhado antes que ele vá embora, e agora ela assiste as consequências desmoronarem a vida da irmã. Alguns dias atrás, comemorei meu aniversário. Eu não estava exatamente empolgada com isso, mas meu marido insistiu para que eu participasse das comemorações. Isso porque, algumas semanas antes, descobrimos que eu era infértil. Estamos casados há 3 anos e há cerca de 8 meses, começamos a tentar ter um bebê. Infelizmente, não tivemos sucesso, então decidimos fazer alguns exames. Foi então que descobrimos que eu não poderia engravidar. A notícia me devastou, pois eu estava pronta para começar uma família, e descobrir que isso não seria possível realmente me destruiu. As únicas pessoas que sabiam disso eram meus pais, mas acabei revelando para minha irmã, Gabriela, quando ela me visitou alguns dias após o diagnóstico. Gabriela e eu éramos muito próximas na infância, mas nos distanciamos nos últimos anos, principalmente devido à mudança em sua atitude. Depois que se casou com Rômulo, ela passou a acreditar que era superior a nós. Gabriela e Rômulo começaram a namorar há 5 anos, e no início desse ano, finalmente se casaram. Quando começaram a namorar, Rômulo ainda estava estudando para se tornar cirurgião. Neste ano, ele passou na certificação do conselho e começou a ganhar uma boa quantia de dinheiro, mas agora, com o casamento, ele se tornaria ainda mais rico. Com isso, Gabriela mudou completamente. Ela ficou em um estado de euforia durante todo o relacionamento, especialmente depois que Rômulo se formou como cirurgião e não parava de falar sobre como sua vida havia mudado após o casamento. Acho que o dinheiro subiu a cabeça de Gabriela, e isso mudou completamente a forma como ela nos tratava. Ela começou a priorizar a família de Rômulo e raramente falava conosco, a menos que nós ligássemos primeiro. Até as amigas dela comentaram sobre o quanto Gabriela havia mudado. Meses atrás, meus pais finalmente a confrontaram sobre seu comportamento, expressando sua decepção. Isso pareceu dar a Gabriela o choque de realidade que ela precisava, e ela começou a tentar se reaproximar de nós de forma sincera. Fiquei muito grata por isso, e é por essa razão que ela me visitou algumas semanas atrás. Durante uma dessas visitas, enquanto conversávamos, eu desabei. Gabriela me confortou, já que meu marido ainda não havia chegado do trabalho devido a horas extras. Quando expliquei a ela o motivo do meu colapso, ela parecia muito compreensiva e me assegurou que tudo iria melhorar logo, dizendo que eu sempre poderia contar com todos se precisasse conversar. Naquele momento, acreditei que ela realmente entendia o que eu estava passando. Mas, o que aconteceu na minha festa de aniversário me mostrou que estava enganada. Depois de cortar o bolo, Gabriela anunciou que tinha algo importante para compartilhar. Ela então revelou que estava grávida. Todos ficaram emocionados e a parabenizaram, mas eu fiquei em choque. Apenas alguns dias antes, eu havia contado a ela a respeito de minha infertilidade, e naquela mesma sala, ela havia me confortado, dizendo que tudo ficaria bem. No entanto, naquele momento, Gabriela demonstrou uma insensibilidade extraordinária em relação ao que eu estava passando. Meu marido também percebeu meu estado e tentou falar comigo, mas eu estava completamente entorpecida por dentro. As lágrimas vieram, e acabei chorando no meio da sala, cercada por todas aquelas pessoas. Senti-me traída e profundamente magoada. Gabriela, que fingia ser minha amiga, havia sido cruel e insensível. Em um momento de desespero, corri escada acima, buscando ficar sozinha. Me tranquei no quarto e comecei a chorar, sentindo-me devastada pelo que havia acontecido. Gabriela poderia ter escolhido qualquer outro momento para anunciar sua gravidez, e eu não teria me importado. Provavelmente, eu até teria ficado feliz por ela e a parabenizado. Mas essa festa foi organizada especificamente para me distrair do que eu estava passando, e ela conseguiu transformar tudo em um evento sobre ela e sua gravidez. Enquanto eu chorava, ouvi Gabriela subir as escadas e bater na minha porta, tentando falar comigo. No entanto, eu não tinha nada a dizer a ela. Eu simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo com ela. Depois de alguns minutos, decidi abrir a porta e confrontá-la.
Assim que abri, ela começou a se justificar, dizendo que não tinha a intenção de me machucar. Perguntei então quais eram de fato suas intenções, porque eu não conseguia pensar em nenhuma outra explicação para o que ela havia feito. Gabriela veio com uma desculpa esfarrapada, dizendo que a única razão para ter feito o anúncio na minha festa era porque havia descoberto a gravidez há alguns dias e mal podia esperar para compartilhar a notícia com a família. Ela alegou que a informação sobre minha infertilidade simplesmente havia saído de sua mente, e que, se tivesse se lembrado, nunca teria feito aquilo. Eu não acreditei nela. Como alguém poderia esquecer algo que discutimos tão profundamente, inclusive em várias conversas por telefone? Apenas uma pessoa extremamente desatenta ou insensível poderia esquecer algo tão importante tão rapidamente. Eu disse isso a ela, afirmando que não acreditava em sua desculpa. Falei que ela só queria transformar a festa em um evento sobre ela mesma, porque, no fundo, ela não havia mudado, continuava sendo a mesma pessoa egocêntrica que se tornou nos últimos tempos. Gabriela pareceu bastante ofendida com essa acusação, e começamos a discutir. Ela me acusou de ser hipersensível e insistiu que eu estava injustamente a culpando por algo que não fez de propósito. Eventualmente, me dei conta de que tinha convidados esperando lá embaixo e não queria deixar uma impressão errada. O fato de eu ter corrido escada acima logo após o anúncio da gravidez de Gabriela poderia parecer suspeito para quem não sabia da minha infertilidade e da verdadeira razão pela qual eu havia me retirado. Não queria que pensassem que eu estava com ciúmes da minha irmã ou que não conseguia lidar com a felicidade dela. Disse a Gabriela que não queria discutir durante a minha festa de aniversário e estragar o evento. Sugeri que poderíamos conversar sobre tudo depois. Concordamos em descer e colocar uma cara feliz para o resto da família e os outros convidados. Começamos a descer as escadas, mas de repente, quando ela estava à vista da sala de estar e um pouco atrás, Gabriela fingiu escorregar em um dos degraus. Eu podia ver claramente que ela estava simulando perder o equilíbrio. Rapidamente, todos vieram correndo para ajudá-la, mas como eu estava muito perto, sabia com certeza que nada havia acontecido. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Gabriela começou a gritar, me acusando de tê-la empurrado de propósito. Obviamente, eu não havia feito nada disso, e tentei me defender, mas ela estava falando tão alto que as pessoas mal conseguiam me ouvir. Gabriela alegou que eu havia empurrado por ciúmes e em seguida, revelou meu segredo de infertilidade para todos, dizendo que eu estava chateada porque ela havia anunciado sua gravidez na minha festa. Ela continuou gritando que, embora sentisse pena de mim, isso não era desculpa para eu ser tão ciumenta a ponto de arriscar a vida dela e do bebê. Logo, Gabriela fingiu se recuperar, rodeada por pessoas que a ajudavam, mas todos começaram a me olhar desconfiados, sem saber em quem acreditar. Meu marido e eu estávamos perplexos. Tínhamos visto cenas assim em filmes, mas nunca na vida real, e agora, diante dessa situação, não sabíamos o que fazer. Eu queria ser sincera com todos e tentei falar mais alto que Gabriela para explicar que, sim, eu estava chateada porque ela havia feito a festa girar em torno dela e da gravidez, mesmo sabendo da minha infertilidade, mas que jamais faria algo tão terrível quanto empurrá-la escada abaixo por ciúmes. Até meus próprios pais pareciam incertos sobre em quem acreditar, e a única coisa que consegui fazer foi começar a chorar. Então, meu marido informou aos convidados que a festa havia terminado, e as pessoas começaram a sair. Meus pais foram os únicos que vieram me confortar. Gabriela e Rômulo estavam prestes a ir embora também, mas foram interrompidos quando meus pais decidiram que precisavam esclarecer tudo. Mesmo que Gabriela quisesse sair, ela teve que ficar para conversar com eles. Eu não participei da discussão, mas ouvia tudo enquanto chorava incontrolavelmente no andar de cima. Meus pais confrontaram Gabriela sobre o que havia acontecido, a repreendendo por anunciar a gravidez sabendo que eu estava passando por um momento difícil devido aos meus problemas de fertilidade. Eles disseram que seu comportamento havia sido extremamente insensível. Gabriela, indignada, insistiu que a culpa não era dela, mas minha, por ser tão insegura e ciumenta. Meus pais, ainda confusos, perguntaram a Gabriela se eu realmente havia empurrado escada abaixo, e ela mentiu, insistindo que sim. Nesse momento, perdi o controle e comecei a gritar para que ela saísse da minha casa. Gabriela gritou de volta, me chamando de todos os tipos de nomes, e meus pais tiveram que intervir e levá-la embora. Rômulo, no entanto, não saiu com ela. Ele ficou para trás por alguns minutos para falar com meu marido e pedir desculpas pelo que estava acontecendo.
Ao contrário de Gabriela, ele parecia genuinamente arrependido pela situação e explicou que não tinha ideia de que ela faria aquele anúncio durante a festa. Se soubesse dos meus problemas de fertilidade, teria tentado impedir, mas as coisas não aconteceram dessa forma. Rômulo estava prestes a sair, mas algo me impulsionou a agir. Antes que ele passasse pela porta, eu parei. Peguei um lenço de papel, rabisquei algo nele e o entreguei a Rômulo, pedindo que o abrisse apenas quando estivesse em casa e que o lesse junto com Gabriela. Ele ficou visivelmente confuso e estava prestes a abrir o bilhete ali mesmo, mas eu o interrompi, insistindo para que seguisse minhas instruções. Eu queria que Gabriela entendesse as consequências de suas ações, por isso entreguei aquela nota a Rômulo. Tanto meu marido quanto Rômulo ficaram confusos com o que eu havia feito, mas eventualmente Rômulo saiu com Gabriela. Depois que todos foram embora, meus pais voltaram para me pedir desculpas pela confusão, embora nada disso fosse culpa deles. Então, eles também se despediram e foram embora. Após a saída de todos, meu marido finalmente me perguntou o que havia naquela nota que eu entreguei a Rômulo. Expliquei que mencionei onde minha irmã Gabriela havia estado uma semana antes do casamento. Na verdade, Gabriela tinha passado a noite com as amigas em uma despedida de solteira, algo que ela me pediu para manter em segredo porque Rômulo era totalmente contra esse tipo de festa. Ele nunca teve uma despedida de solteiro e considerava esses eventos uma forma de traição. Todos sabemos que essas festas costumam incluir excessos e às vezes, até a presença de dançarinos, algo que certamente não seria aprovado pelo parceiro. No entanto, Gabriela e suas amigas não enxergavam dessa forma e acreditavam que ela merecia uma noite de diversão antes de se casar, sem considerar as possíveis repercussões. Assim, organizaram uma festa, e Gabriela sabia que estaria em apuros se contasse a verdade para Rômulo. Ela me ligou e pediu que eu mentisse, dizendo que estava passando a noite comigo, e eu a cobertei. Eu não sabia exatamente o que havia acontecido naquela noite, se elas apenas beberam ou se contrataram dançarinos, mas achei que já era hora de Rômulo descobrir sobre essa festa. Sabia que ele confrontaria Gabriela, e então seria problema dela lidar com as consequências. Gabriela havia revelado meu segredo para todos na festa, algo que eu nunca quis compartilhar, então, de certa forma, eu estava apenas retribuindo o favor. Ela deveria se considerar sortuda por eu não ter exposto isso em público, como ela fez comigo. Mais tarde naquela noite, depois que Rômulo e Gabriela chegaram em casa, recebi uma ligação de Gabriela. Eu podia ouvir Rômulo furioso ao fundo enquanto ela chorava. Confesso que senti uma satisfação ao ouvir aquilo, porque eu também havia chorado da mesma forma, e ela não havia mostrado nenhuma simpatia por mim. Entre suas lágrimas, Gabriela me acusou de ser ciumenta e insegura, dizendo que eu não tinha o direito de me meter em seu casamento. Ela tentou justificar, dizendo que naquela noite só havia saído para beber com as amigas e que essa era a definição delas de uma despedida de solteira. Alegou que não havia feito nada do que Rômulo desaprovava, mas simplesmente não queria que ele ficasse desconfiado, por isso não contou nada a ele. No entanto, por causa da forma como revelei a despedida de solteira, Rômulo agora se recusava a acreditar que ela era inocente e que só havia bebido. Se esse fosse realmente o caso, ele disse, ela teria contado a verdade desde o início. No começo, Rômulo acusou Gabriela de mentir para ele e de tê-lo traído. Ela queria que eu confirmasse que naquela noite ela estava apenas bebendo com as amigas e que nada mais havia acontecido. No entanto, eu disse que não faria isso, pois não estive presente na festa e, portanto, não sabia realmente o que havia ocorrido. Além disso, achei absurdo ela esperar que eu ajudasse depois de tudo que havia feito comigo. Nem esperei por uma resposta. Desliguei o telefone e imediatamente bloqueei o número dela para que não pudesse me ligar novamente. Conversei com meu marido sobre o que tinha acontecido, porque estava me sentindo um pouco culpada, mas ele me disse que eu não precisava me preocupar. Ele ressaltou que Gabriela me acusou falsamente de tê-la empurrado escada abaixo enquanto estava grávida, uma acusação extremamente séria. Se ela não se importou com as possíveis repercussões para mim, eu também não precisava me preocupar com as consequências que isso teria para o casamento dela. Pelo menos, eu sabia que estava falando a verdade, ao contrário dela, então decidi não pensar mais no assunto e seguir com meu trabalho pelos próximos dias. Hoje é o quarto dia desde o meu aniversário, e enquanto eu estava no trabalho, minha mãe me ligou para perguntar o que exatamente havia acontecido entre Rômulo e Gabriela. Aparentemente, Gabriela apareceu na casa dos nossos pais com várias sacolas, pedindo para ficar com eles por algumas semanas.
Era claro que ela teve uma grande briga com o marido, mas não estava contando a verdade aos nossos pais. Quando eles insistiram em saber o que tinha acontecido, Gabriela apenas gritou com eles e disse para perguntarem a mim, porque eu era responsável por tudo. Diante disso, decidi que não havia razão para mentir. Contei aos meus pais a verdade sobre o que eu havia feito. A culpa era toda de Gabriela, que mentiu para Rômulo sobre algo que ela considerava inofensivo. Se eu estivesse no lugar dele, também estaria desconfiado. No entanto, durante a conversa ao telefone, minha mãe parecia exausta de toda a situação. Ela disse que já era ruim o suficiente que Gabriela havia agido de forma imprudente e criado uma situação tão terrível na minha festa, mas que isso não justificava eu me rebaixar ao nível dela e causar ainda mais problemas. Minha mãe afirmou que eu estava agindo como uma criança e que, em vez de complicar ainda mais o casamento de Gabriela, deveria ter lidado com a situação de outra maneira. Ela destacou que eu nem sabia o que realmente havia acontecido na despedida de solteira de Gabriela e que minha atitude foi injusta. Senti que minha mãe estava sendo muito dura, pois o que Gabriela fez foi muito mais cruel do que o que eu fiz. Eu simplesmente revelei a verdade, enquanto ela tentou arruinar minha reputação de propósito. Minha mãe deixou claro que não queria mais ouvir nada sobre o assunto e disse que eu precisava falar com Rômulo, explicando que sabia da despedida de solteira, mas que não sabia o que realmente aconteceu porque não estive presente. Ela insistiu que era minha responsabilidade aliviar as suspeitas de Rômulo, já que, na opinião dela, eu havia complicado as coisas para Gabriela desde o início. Respondi que não faria isso, o que fez minha mãe perder completamente a paciência. Ela me acusou de agir de forma imatura e disse que, se permitisse que o casamento de Gabriela fosse arruinado, ela nunca seria capaz de me perdoar. Agora, estou em uma posição difícil, sem saber o que fazer. Atualização 1. Olá a todos, muito obrigada por reservarem um tempo para me darem conselhos. A maioria das pessoas parece concordar que eu não sou a culpada aqui, e sou muito grata por isso. Esses comentários me ajudaram a colocar muitas coisas em perspectiva e decidi que não vou interferir mais. Afinal, é o casamento deles, e eles precisam resolver isso por conta própria. Eu não sou responsável por nada que dê errado, apenas disse a verdade, e só fiz isso porque Gabriela estragou minha festa de aniversário. Fiquei realmente surpresa que minha mãe tenha tomado o lado de Gabriela nesta situação, porque, na minha opinião, o que Gabriela fez foi extremamente errado. Meus pais nunca foram do tipo que favoreciam um filho em vez de outro. Eles sempre nos trataram de forma igual, e eu sempre confiei nisso. Mas agora estão sendo realmente injustos, e eu não vou aceitar isso. Disse a minha mãe que, se ela quisesse ficar brava comigo, estava no direito dela, mas eu não vou me desculpar por nada, porque sei que não sou a culpada nesta situação. Já se passaram 3 dias, e minha mãe ainda não me respondeu, e meu pai também não entrou em contato comigo. Espero que eles consigam ver a verdade em breve, embora duvide que isso aconteça enquanto Gabriela estiver morando com eles, pois ela pode ser muito manipuladora quando quer. Já se passaram 9 dias desde a minha festa de aniversário, e ninguém que estava presente entrou em contato comigo. Cometi o erro de convidar alguns colegas de trabalho, que testemunharam tudo. Isso tem tornado as coisas bastante estranhas no trabalho. Eles têm que me ver todos os dias, então, pelo menos, fizeram o esforço para agir como se estivesse tudo bem. Não falamos sobre o que aconteceu na festa, e tenho a impressão de que eles preferem varrer tudo para debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Honestamente, estou de acordo com isso, mas sei que, em algum momento, vou ter que abordar o assunto com o resto da minha família e alguns amigos. Sei que será mais fácil falar com meus amigos sobre isso. Já conversei com alguns deles, e eles acreditam em mim de todo o coração. O que realmente me preocupa é falar com minha família, porque não sei se vou conseguir lidar caso eles escolham acreditar em Gabriela em vez de mim. Mas, de qualquer forma, não vou saber até tentar. Atualização 2. Finalmente decidi enviar uma mensagem para todos que estavam presentes na festa. Em primeiro lugar, pedi desculpas por ter saído quando Gabriela anunciou sua gravidez. Sei que isso pode ter parecido desnecessário. Quero dizer, para mim, foi necessário, mas, como anfitriã, eu deveria ter considerado todos os outros também. Minhas emoções me dominaram naquele momento e pedi desculpas por isso. Em seguida, compartilhei com todos que o que Gabriela disse sobre minha infertilidade era realmente verdade.
Expliquei que a razão pela qual corri escada acima quando Gabriela compartilhou a notícia de sua gravidez foi o impacto emocional que aquilo teve sobre mim. Contei a todos que Gabriela estava ciente da minha situação o tempo todo e mesmo assim, não hesitou em fazer aquele anúncio de forma tão insensível. Também mencionei que meu marido e eu estávamos comemorando meu aniversário de 30 anos com tanta alegria e extravagância justamente para me ajudar a esquecer as dificuldades que estávamos enfrentando. O fato de Gabriela fazer o anúncio como aquele, sabendo que eu estava passando, foi algo que considerei extremamente insensível da parte dela. Deixei claro que, na minha opinião, todos concordariam que ela poderia ter escolhido qualquer outro momento ou lugar para compartilhar essa notícia, e eu teria lidado bem com isso. Contei também que, após o anúncio, Gabriela e eu tivemos uma discussão lá em cima, mas decidimos colocar nossas diferenças de lado para retornar à festa e não deixar os outros esperando. Expliquei que, ao descer as escadas, eu estava apenas alguns passos atrás de Gabriela, sem fazer nenhum movimento brusco, o que tornava impossível tê-la empurrado, mesmo que quisesse. Afirmei que não fiz nada e que ela estava mentindo ao me acusar de empurrá-la por ciúmes. Porém, como não tinha provas concretas, deixei claro que as pessoas teriam que escolher entre acreditar em minha palavra ou na de Gabriela, essa decisão cabia a eles. Enviei essa mensagem algumas horas atrás para praticamente todos que estavam presentes na festa. Fiquei aliviada ao receber várias respostas, com muitas pessoas me assegurando que a única razão pela qual não haviam entrado em contato comigo antes era porque pensavam que eu precisaria de algum tempo e espaço. No entanto, todos disseram que estavam do meu lado e sabiam que eu estava falando a verdade. Isso me trouxe um grande alívio, como se o enorme fardo tivesse sido tirado dos meus ombros. Atualização 3. Uma semana se passou desde minha última atualização. Ontem, meus pais entraram em contato comigo e disseram que Gabriela finalmente havia voltado para casa. Agora, eles queriam falar comigo pessoalmente e me pediram para visitá-los. Após o trabalho, fui até a casa deles. Assim que entrei, eles imediatamente pediram desculpas. Explicaram que não haviam me contatado antes porque acreditavam que essa era uma conversa que precisávamos ter pessoalmente. Enquanto Gabriela estava morando com eles, não se sentiram à vontade para me convidar e conversar em paz. Agora que Gabriela havia voltado para casa, meus pais queriam esclarecer algumas coisas e explicar seu comportamento. Minha mãe me disse que a única razão pela qual ficou chateada comigo naquele dia foi porque parecia que os problemas entre nós nunca terminavam. Ela explicou que, naquele momento, eu poderia ter sentido que não estava recebendo o mesmo tratamento que Gabriela e que talvez parecesse que eles estavam favorecendo minha irmã. Mas não era nada disso. Minha mãe me explicou que o que Gabriela fez foi obviamente imperdoável e que, agora que ela havia voltado para casa, eles estavam decididos a manter uma certa distância dela até que ela realmente se desculpasse por tudo que me fez passar. No entanto, enquanto Gabriela estava hospedada com eles, ela estava em uma condição tão terrível que minha mãe se sentiu extremamente frustrada com a situação. Ela sentiu que havia falado como mãe, e foi por isso que acabamos brigando tanto. Minha mãe estava realmente abalada e acabou descontando em mim naquele dia, mas estava genuinamente arrependida por isso. Quanto ao meu pai, a situação foi semelhante. Eles queriam entrar em contato comigo várias vezes após o ocorrido, mas decidiram esperar até que Gabriela saísse de casa. Na verdade, uma grande parte da razão pela qual Gabriela foi embora foi porque meus pais a confrontaram diretamente, dizendo que achavam que ela estava sendo terrivelmente injusta ao me acusar de coisas que eu obviamente não fiz e ao tentar arruinar minha reputação. Eles tiveram uma grande briga alguns dias atrás, o que provavelmente explica por que Gabriela quis resolver as coisas com Rômulo tão rapidamente e saiu de casa. Meus pais também leram a mensagem que enviei aos outros membros da família e após confrontarem Gabriela sobre o assunto, ela acabou admitindo que fez tudo aquilo porque queria me ensinar uma lição. Depois que tudo veio à tona, não havia mais como voltar atrás. Meus pais me disseram que eu tinha liberdade de levar o tempo que precisasse para decidir se queria continuar falando com eles, já que as últimas semanas tinham sido muito tensas para nossa família. Agradeci sinceramente por eles terem se desculpado, mas disse que ainda precisava de um tempo para processar tudo e refletir antes de voltar a falar com eles normalmente. Eles reconheceram a tensão e entenderam minha necessidade de um pouco de paz e sossego. Por enquanto, decidi que não vou falar com Gabriela, isso é certo. No entanto, também estou decepcionada com a forma como meus pais lidaram comigo e preciso de tempo para processar isso também.
Eles parecem compreender, e concordamos em dar um tempo para reavaliar nossas prioridades e depois nos reconectar. Não estou muito preocupada com isso, porque amo meus pais e sei que eles me amam, então acredito que ficaremos bem, só precisamos de um tempo. 3 meses se passaram, e as coisas melhoraram com minha família. A maioria das pessoas não falam mais com Gabriela, apesar de ela ter tentado entrar em contato várias vezes. Infelizmente, ela arruinou sua reputação com o que fez na minha festa de aniversário. O mais triste é que ela ainda não pediu desculpas a ninguém, muito menos a mim. Gabriela começou a se isolar, e embora eu sinta um pouco de pena dela, especialmente porque está grávida, ela não tem ninguém na família para compartilhar essa alegria. Até mesmo meus pais estão mantendo distância. Meus pais disseram que querem conhecer o neto quando ele nascer, mas até que Gabriela se desculpe por tudo que fez, será difícil para eles estarem presentes de todo o coração. Quanto à minha vida pessoal, as coisas estão indo bem. Aceitei que talvez eu não consiga ter filhos por algum tempo. Estamos explorando tratamentos, e mesmo que isso não seja possível, sempre há outras opções, como a adoção. Existem muitas maneiras de começar uma família hoje em dia, e não estou perdendo a esperança. Meu marido e eu estamos prontos para ser pais, só precisamos de uma criança para cuidar, e se Deus quiser, isso acontecerá muito em breve. Agora que tudo se acalmou um pouco, não posso deixar de me perguntar, será que minha atitude foi correta ou acabei exagerando? Parte de mim sente que eu precisava defender minha dignidade e não deixar que as mentiras dela arruinassem minha vida, mas outra parte se questiona se isso só piorou a situação. Talvez a amizade com minha irmã nunca mais seja a mesma, e esse pensamento me assusta. Tenho medo de que acabemos nos tornando inimigas para sempre. E vocês, o que fariam no meu lugar? Eu deveria ter lidado com tudo de outra forma. E assim chegamos ao final de mais uma história. Se eu estivesse no lugar da protagonista, provavelmente teria agido da mesma forma, então não a julgo por isso. E vocês, o que fariam? Deixem suas opiniões nos comentários. Obrigada por assistir. Se gostou, apoie o canal deixando seu like e um comentário. E se ainda não for inscrito, inscreva-se para mais histórias sobre relacionamentos e desafios familiares. Até a próxima!